Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Hoje festejamos o dia de Pentecostes. O presente que Deus nos dá para a nossa caminhada com Ele rumo ao reino. Pois é certo que Jesus, Ele disse, e nós lemos aqueles 3 dias de catequese sobre o Espírito Santo, é necessário que eu vá para o Pai, para que o Espírito venha até vós. Portanto, neste dia dedicado ao Senhor, domingo, possamos também nós irmos ao templo, irmos à igreja, participarmos da Santa Missa e suplicar ao nosso Deus. Jesus, assim como o Senhor derramou o Espírito Santo sobre os discípulos, derrama o Espírito Santo sobre todos nós aqui reunidos. Derrama o Espírito Santo sobre mim, Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre os meus. Sim, Jesus, nós te suplicamos hoje. Envia o seu Espírito, pois precisamos dos seus dons. Como é bonito ver essa promessa de Jesus sendo cumprida na história da humanidade. Foi Jesus que derramou seu Espírito e prometeu que o Espírito permanece conosco até a sua volta. E essa promessa feita atrás, há cerca de 2000 anos, a gente percebe claramente que isso foi realizado e permanece sendo realizado nos nossos dias. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Vermos com a experiência e a realidade que temos hoje,
a palavra de Deus sendo cumprida, e vamos dizer assim, com a sua assinatura. Pois é na assinatura de Deus que a gente percebe as coisas que vêm dele. E como uma instituição que passou por tantas dificuldades, e certamente, ao longo de toda a história, sempre há alguma dificuldade na vida da igreja, ela não se abala, ela segue firme. Por quê? Porque é o Espírito que conduz. Porque a promessa do Senhor é que Ele nunca vai abandonar nem a nós, nem a sua igreja. Portanto, nós precisamos, sim, neste dia, suplicar a Deus que nós também possamos ser cheios do Espírito Santo. Pedir a graça de Deus de nos dar clareza do porquê o buscá-lo no confessionário, em frente a um presbítero. Foi Jesus que instituiu o dom da cura, o sacramento da reconciliação. Ele aqui que fala, a quem perdoar os pecados serão perdoados. Por isso é para o sacerdote que a gente confessa, porque em figura de Cristo, ele tem o poder, na verdade ele age na figura de Cristo, e Cristo tem o poder de perdoar os pecados. Que a gente tenha fé nisso. E busquemos a confissão. Esse é um outro ponto importantíssimo do Evangelho de hoje. A legitimização da confissão. O motivo de nós irmos até o padre, até o bispo. Está aí. E finalizando, que a gente possa crer verdadeiramente que é o Espírito que nos conduz. E é tão bom saber disso. Porque quando nós estamos abertos ao Espírito, e perceba no Evangelho, primeiro Jesus dá a paz, para depois dar o Espírito. Por quê? Porque para que o Espírito Santo haja em nós, nosso coração precisa estar aberto a Ele. Por isso Jesus estabelece primeiro a paz, o que no início do Evangelho diz, estavam fechados com medo. Mas a partir da alegria que Cristo coloca nos seus corações e da paz que é derramada, eles voltam-se ao Senhor. E aí o Espírito vive, age, faz morada em cada um deles. Então, como a gente percebe, a gente precisa estar abertas ao dom de Deus, ao Espírito. E quando isso é realizado, o Espírito entra suavemente. Nosso hóspede da nossa alma. Nosso Deus, que é amoroso e delicado, permanece junto conosco. Nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus. E isso nos leva a alguns pontos. Por isso nós amamos o irmão, pois ele também é templo do Espírito Santo. Por isso a nossa obra, tudo aquilo que a gente faz para Deus, não nos pertence de forma alguma. Como é bom essa liberdade de trabalhar sem necessariamente exigir nada em troca, porque tudo é de Deus. A obra é dele. Nós somos instrumentos, somos morada de Deus. E Paulo vem nos dizer na segunda leitura, todos são fundamentais e indispensáveis. Vamos pegar só esse trechinho para a gente terminar.
Paulo diz assim, ó, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Ou seja, o dedo, a unha, o pelo, a pele, tudo é importante, mas tudo é distinto. Assim também somos nós. O Espírito nos move conforme Ele nos propicia. Portanto, nos coloquemos a serviço do Reino. Não achemos que somos insignificantes. Para Deus, nós somos absolutos, indispensáveis e únicos. Ele nos ama individualmente e com amor infinito. Nos deixemos tocar por seu amor e deixemos que o Espírito, terceira pessoa da Trindade, viva em nós, produza os seus frutos e nos conduza até a vida eterna. Amém. Querido Jesus, que alegria é saber que o Senhor vive em nós por meio do Espírito. Muito obrigado, Senhor, por aceitar a minha indignidade, o meu coração pobre que tem tão pouco a oferecer, mas que pela tua graça é capaz de alcançar a ti, porque o Senhor vem a nós. Dai-nos, Jesus, a graça de sabermos que não estamos sozinhos e que tudo deve ser em seu nome para ti. Que a gente possa viver nessa certeza, nesta alegria e nesta paz. Para isto suplicamos. Fica conosco, Senhor, e dai-nos o teu Santo Espírito. Amém.